Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Ambiental. Eu sou Vitória e hoje vamos conversar sobre o tema das competências ambientais. Esse tema das competências ambientais exige da gente um certo esforço, pois a gente precisa tanto conhecer e conseguir se localizar mentalmente na distribuição constitucional de competências ambientais, como também precisamos conhecer de forma atualizada o entendimento dos tribunais superiores a respeito da distribuição de competências. Então, essa nossa aula vai acontecer dividida em duas partes, mas num único vídeo. No primeiro momento, a gente vai estudar o que prevê a Constituição. No segundo momento, a gente vai ler algumas decisões do STF a respeito do tema de competências ambientais, ok? Então, começando a nossa primeira parte, que fala da leitura da Constituição, eu inicio aqui com o artigo 22, que traz a competência privativa da União. Essa competência privativa da União é uma competência legislativa. O que isso quer dizer? Resgatando aí as aulas de direito constitucional. Competência legislativa se refere à possibilidade de edição de normas. E ela é privativa porque ela pode ser delegada, como a gente vai ver aqui. Que assuntos competem privativamente à União legislar? Águas, energia, jazidas, minas e outros recursos minerais, populações indígenas e atividades nucleares de qualquer natureza. Esses assuntos são assuntos que falam das competências ambientais, porque existem outros assuntos que também são de competência privativa da União, ok? Eu chamo a atenção aqui para que esses assuntos, de alguma forma, apresentam, em relação à União, uma espécie de domínio dela para com eles. Esses microbens ambientais, como a água, a energia, jazidas, minas, os recursos minerais, pertencem à União. E é óbvio que pertencem também aos estados e aos municípios, mas pertencem também à União, né? Seriam bens pertencentes a ela. E isso faz, com que a União também atraia para si a possibilidade de legislar sobre esses assuntos. Isso não é uma regra, isso não funciona de forma literal, se você for pegar a Constituição para poder se localizar, mas ajuda a você se organizar mentalmente na distribuição de competência. Porque você vai perceber que esses assuntos que estão aqui no artigo 22 são bastante diferentes dos próximos assuntos que a gente vai conhecer. Ok? Então, de uma maneira assim, bastante grosso modo, a gente pode colocar aqui que existe uma certa relação de domínio da União com alguns recursos, com alguns bens, que atrai para si a competência legislativa privativa. O parágrafo único coloca que a lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas aqui nesse artigo. Que lei que pode autorizar essa delegação de competência? Lei complementar. E essa lei complementar ela vai definir os limites do exercício dessa competência. Porque o parágrafo único fala sobre legislar a respeito de questões específicas. Ok? Então, essas são as duas observações importantes em relação à competência privativa legislativa da União. Entender o que significa essa competência, saber que ela vai ser delegada por meio de lei complementar e que essa lei complementar vai trazer as questões específicas que os estados vão poder tratar. Além disso, os assuntos que se incluem entre a competência privativa legislativa da União são aqueles que estão no artigo 22 e que a gente poderia, para fins de estudo, resumir como sendo aqueles com os quais a União possui uma certa relação de domínio. Fechado? O próximo artigo é o artigo 23. O artigo 23 trata da competência material comum ou da competência administrativa. Aqui não, a gente não está falando de legislar, ok? E essa competência comum, ela cabe a quem? À União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Nós vamos fazer a leitura aqui dos incisos e nós vamos prestar atenção que é sempre um verbo que nomeia, que indica que competência é essa. Então, é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Proteger os documentos, as obras, bens de valor histórico, artístico, cultural,
monumentos, paisagens naturais notáveis, sítios arqueológicos. E impedir a evasão, a destruição, a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico, cultural. Proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora, registrar, acompanhar, fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Prestar atenção é sempre verbos que estão aparecendo. Esses verbos eles são indicativos de competência material, de competência administrativa. Quero chamar a atenção aqui para o fato de que os dois primeiros incisos que estão aqui, o inciso 3 e o inciso 4, eles fazem referência à proteção do meio ambiente cultural. A gente pode falar de um meio ambiente natural, que é aquela imagem que a gente tem na nossa cabeça, né, no ideário da floresta, de uma mata, de uma cachoeira. Tem o meio ambiente urbano, temos o meio ambiente do trabalho e temos o meio ambiente cultural. Esses dois primeiros incisos falam da proteção do meio ambiente cultural, dado aí pelos bens de valor histórico, artístico, cultural, pelos monumentos, pelas paisagens. E o parágrafo único dispõe que lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. A competência comum visa aumentar a proteção ambiental. Se nós temos todos os entes trabalhando em prol da proteção ambiental, as chances de que ela seja concretizada é muito maior. No entanto, também pode acontecer de um ente entender que outro ente vai trabalhar nesse sentido e ele não fazer nada. Então, existe essa previsão pela própria Constituição de que uma lei complementar vai organizar isso. Como que é organizada os critérios de cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios? Lei complementar. Okay? Essa lei complementar já existe? Essa lei complementar já existe. Qual que é essa lei? Lei Complementar 140 de 2011. Ela é relativamente recente. Em relação a essa lei, o que eu destaco é o artigo 17. Podem ler todo o artigo 17, mas aqui eu destaquei o caput e o parágrafo 3º. Por esse artigo, o que a gente tem? A fiscalização, a apuração de infrações ambientais, de comportamentos de atividades que firam a legislação ambiental por parte de atividades, de empreendimentos, deve ser realizada por aquele órgão que foi o competente pelo licenciamento ou pela inspeção de autorização de funcionamento. É o que está escrito no caput. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para apuração de infrações à legislação ambiental. Ok. E aí, o parágrafo 3º traz para a gente que, na verdade, o que está previsto no caput não impede que haja uma cooperação de todos os entes. Se aquele que é responsável não está fazendo e eu estou vendo que ali existe uma infração à legislação ambiental, eu posso atuar nesse sentido. Está autorizado. Se um não fizer, o outro pode fazer. No final, traz ainda um esclarecimento a respeito de quando essa cooperação acontece com a participação de mais de um ente. Inclusive com a participação daquele que é o competente para poder fiscalizar e instaurar o processo. O parágrafo 3º coloca assim: não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização, de conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor. Foi o que eu falei. Se o competente não está agindo e tem um outro que está vendo que isso está acontecendo, ele pode ali atuar. Prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detém a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput. No caso de mais de um atuar, quem prevalece? Aquele que detém a atribuição de licenciamento e autorização, ok? Competência legislativa concorrente é a competência para editar normas e ela existe ali, concorrentemente, Estados, União, Distrito Federal,
sendo que a União cabe às normas gerais e os estados podem suplementar junto com o Distrito Federal essa legislação, que a gente vai ver. Quais são os assuntos que estão aí incluídos nessa competência legislativa concorrente? Está no artigo 24. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, turístico, artístico, paisagístico, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens, direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico. Então, a gente tem aqui, no inciso 6, floresta, caça, pesca, fauna. Vocês forem ver, não estamos falando de nenhum microbem ambiental de forma específica, como a gente enxergava lá no artigo 22. Aqui aparece junto a caça, a pesca, ok? No inciso 7, a gente vai falar da proteção do patrimônio, do meio ambiente cultural, e aí o patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, paisagístico. E no inciso 8, a gente fala da responsabilidade por dano, ok? Nos parágrafos seguintes, a gente tem a regrinha lá do direito constitucional que a gente vê também sobre como que funciona o exercício dessa competência legislativa. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Normas gerais. A União estabelece normas gerais no exercício da competência legislativa concorrente. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Então, o Estado pode suplementar essa norma geral da União, não pode ir contra ela, mas pode suplementar. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, a União tem que estabelecer as normas gerais. Se não existem, não tem problema, o estado exerce a competência legislativa de forma plena. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Bastante lógico, né? Então, sobreveio uma lei federal, trazendo essas normas gerais. Aquilo que a legislação estadual previu no exercício da competência legislativa de forma plena e que contraria a norma geral da União, tem a eficácia suspensa. Duas observações aqui em relação à competência legislativa concorrente, né, que cabe à União, Estados e Distrito Federal. Primeiro, norma mais protetiva. Entende-se que é a norma mais protetiva que prevalece no âmbito da competência concorrente. O que isso significa? Que se a União prevê uma norma geral e o Estado vem com uma norma que aumenta a proteção ambiental, dentro do que possibilita a norma geral da União, não tem problema, está tudo certo. Naquele âmbito do Estado, você vai aplicar essa norma mais protetiva, ok? Segunda observação que eu quero chamar a atenção, isso também aparece em constitucional. A União possui as suas competências discriminadas pela Constituição Federal. O mesmo vai acontecer com os municípios, no artigo 30. E os estados, eles aparecem aqui no artigo 24. Isso indica para a gente que a competência do estado ela é residual. Aquilo que não tiver expressamente designado para a União, aquilo que não couber por previsão da Constituição aos municípios, pode ser disciplinado pelos estados, ok? Então, a gente chega até a competência deles de forma residual. Aí sim, em relação às competências dos municípios. É uma competência que cabe aos municípios e ao Distrito Federal, sempre lembrando, ok? Aqui no artigo 30, a gente tem tanto competências legislativas, de edição de normas, como também materiais ou administrativas. E aquela lembrança dos verbos ajuda a gente aqui também, olha. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Então, o que for ali do interesse do município, ele pode legislar. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, a gente está falando de que tipo de competência nesse inciso 1 e inciso 2? Competência legislativa dos municípios. O inciso 8 coloca promover
no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. O 9 coloca promover a proteção do patrimônio histórico cultural local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. São verbos. Como a gente já tinha comentado, verbos são indicativos de competência administrativa. Então, esses dois outros incisos são de competência administrativa. Em relação ao inciso 8, que fala sobre promover o adequado ordenamento territorial, o plano diretor é um instrumento que viabiliza, né, que permite, que manifesta a concretização desse inciso. Ok? Então, se aparecer alguma questão falando de plano diretor, a gente está falando de um município estar exercendo a sua competência para promover o adequado ordenamento territorial aí do seu espaço urbano. Ok? Agora, segundo momento em que eu trago as decisões do STF a respeito das competências ambientais. Aqui na DI 3338, foi julgado improcedente um pedido que impugnava a norma do Distrito Federal, porque o Distrito Federal tinha um programa de expensão e manutenção de veículos a fim de controlar a emissão de gases poluentes e resíduos. E aí o STF entendeu que não existia razão à impugnação dessa norma do Distrito Federal, então julgou improcedente, porque o controle da poluição, a proteção do meio ambiente, nesse caso, é de competência comum. Então, o Distrito Federal podia, sim, ter essa norma sobre o programa de expensão e manutenção de veículos, ok? Porque o controle da emissão de gases poluentes e ruídos é competência comum. Aqui, o STF, no recurso extraordinário 58.6224, esclareceu como que se dá, como se manifesta o exercício da competência comum dos municípios. Então, ele coloca que o município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado. Então, a gente viu que ele vai legislar no que for de interesse local e suplementar aquilo que prevê a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Nessa ADI 39 e 37, o Supremo decidiu a respeito de leis estaduais que proibiam a utilização de amianto. E ele entendeu que sim, que essas leis que proibiam a utilização de amianto, elas são constitucionais. E por que elas são constitucionais? Porque a utilização de amianto em si fere a Constituição pelos inúmeros estudos e trabalhos científicos que demonstram que ele faz mal à saúde, inclusive faz mal ao meio ambiente. Na medida que as leis estaduais proíbem a utilização desse material, elas estão acabando por concretizar, por garantir a proteção ambiental. Então, elas são válidas. Então, a STF entendeu que leis estaduais podem proibir o uso de amianto. Elas são constitucionais. Aqui, no recurso extraordinário 28.6789, o STF estava decidindo, discutindo uma questão em relação a uma lei estadual de cadastro de agrotóxicos lá no Rio Grande do Sul. E ele entendeu que essa atribuição de controle, de cadastro de agrotóxico, ela está dividida entre estados, Distrito Federal e União. Portanto, não havia problema nessa lei estadual do Rio Grande do Sul que estabelecia um cadastro de agrotóxicos, de biocidas, de outros produtos. Ok? Por quê? Porque ela foi editada no exercício da competência supletiva dos estados para legislarem sobre saúde, e ele vai falar ainda mais lá na frente também que ela é uma competência que está outorgada pelo artigo 23 e pelo artigo 24 da Constituição. Então, no caso, os estados podem também trazer uma lei aí sobre cadastro de agrotóxicos, biocidas e outros produtos. Para encerrar, eu trago aqui duas tabelinhas, que tem organizada essas distribuições de competência entre os entes. Aqui a gente tem a competência legislativa, se vocês observarem, de branco está a competência estabelecida pelo artigo 22, que é a privativa.
De amarelo, a gente tem a competência legislativa concorrente, que cabe à União, aos estados, ao Distrito Federal. E de azul, a gente tem a competência legislativa municipal e do Distrito Federal. Então, que está aqui no Distrito Federal e nos municípios. A próxima tabela fala da competência administrativa material. De branco, a gente tem aquela que está no artigo 23. Aparece aqui na União, nos estados, não coube, né, na mesma tabela, na mesma coluna do Distrito Federal e dos municípios, eu coloquei idem. Mas idem porque é igual à da União e dos estados. E de azul, a competência que é administrativa dos municípios e também do Distrito Federal, e cabe aí a esses dois. Mais uma vez, sugiro que leiam bastante esses dispositivos da Constituição que falam das competências ambientais, vocês consigam se familiarizar com eles, para poder também conseguir se familiarizar com as dicas que eu dei, para poder facilitar a organização mental da distribuição de competência. Leiam também algumas vezes essas decisões do Supremo, de repente busquem na internet a íntegra para entender direitinho qual que foi o fundamento da decisão. A gente passa agora para um vídeo de resolução de exercício, que é bastante importante e interessante para ver como que isso cai na prática. Eu espero vocês lá, se inscrevam no canal para receber a notificação desse vídeo, para receber a notificação a respeito de outros vídeos e de outros conteúdos também. E sigam a página do curso no Instagram, @cursoped, porque lá tem muita dica, tem muita novidade para vocês também. Bons estudos, um beijo e até o nosso próximo vídeo.